Então, gente, boa tarde a todos. Eu sou a Sueli Salva, editora da revista Educação desde o ano de 2017. Me acompanha neste encontro, além dos editores de seção, os editores gerente, só está o Clênio, né? Mas aí também temos a Jéssica. Este encontro é comemorativo aos 50 anos da revista Educação, que ocorreu em 2020. Para isso, convidamos as professoras que são protagonistas na construção dessa história. E desde já agradeço a disponibilidade da participação. Instigada pela professora Cláudia Belloc, que há muito tinha o sonho de reencontrar e conversar com as pessoas que iniciaram e que continuaram essa história, algumas que já não estão na universidade, mas que no seu tempo tiveram um protagonismo que possibilitou não só o início da revista, como também a continuidade. Este encontro, Memórias e Palavras, traços históricos da revista Educação, conversa com as professoras que construíram essa história, tem como convidadas as professoras Clair Inês do Nascimento Muti, Cleusa Maria Massimiliano Carvalho Alonso, Valesca Fortes de Oliveira e Cláudia Ribeiro Belloc. Agora eu vou ler o currículo de todas as professoras. Logo em seguida, vamos ouvir a gravação da voz, o depoimento da professora Clair, que não se sentiu à vontade em participar através de uma live nesse formato. Mas ela me recebeu ontem, foi um encontro emocionante, bonito. Eu tentei durante toda a semana passada, mas eu não conseguia falar com ela. Ela estava em Porto Alegre, chegou no domingo e me recebeu ontem. Então, eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade de poder entrevistá-la, assim como eu estou muito feliz das professoras que estão aqui terem aceito esse convite. Então, a professora Cleusa Maria Massimiliano Alonso possui graduação em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciências, Letras de Tupã, São Paulo, é mestre em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado em Informática na Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora adjunta aposentada da Universidade Federal de Santa Maria, foi coordenadora da Educação à Distância e coordenadora da Universidade Aberta do Brasil, da Universidade Federal de Santa Maria no período de 2005 a 2010, consultora DOC da CAPES em Educação à Distância, avaliadora institucional e de cursos do INEP desde 2009, avaliadora de polos da Secretaria de Educação à Distância do INEP desde 2009 e avaliadora da Educação à Distância do Ministério da Educação, nos cursos EAD da CAPES. Foi coordenadora do ensino da Universidade Luterana do Brasil, de 2010 a 2015, e foi editora da revista Educação, de 1991 a 1995. Valesca Fortes de Oliveira possui graduação em Pedagogia, mestrado em Educação e pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Realizou pós-doutorado na Faculdade de Humanidades, Ciências da Educação na Universidade de Buenos Aires, Argentina. Atualmente é professora titular da Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência na área da educação, com ênfase em fundamentos da educação, na especificidade da sociologia da educação. Integra como docente permanente a linha de docência, saberes e desenvolvimento profissional do Programa de Pós-Graduação em Educação e é líder do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Imaginário, GPES, CNPq. Integra
o GT8, Formação de Professores da Amped, e é membro da Rede Brasileira de Investigadores de Ensino Superior, membro da Biograf, Associação Nacional de Pesquisa Autobiográfica, integrante da Rede Latino-Americana de Educação, Cinema e Audiovisual, participante da Rede AIDU, Associação de Investigação de Docência Universitária, representação da educação na UGM, Grupo de Montevidéu, membro do Conselho Municipal de Educação de Santa Maria, autora de trabalhos acadêmicos com os temas no campo do imaginário social, trajetos formativos de professores, cinema como dispositivo de formação, ética, estética e política, imaginários e vida de professores, o cuidado de si na formação docente. E foi editora da Revista Educação de 1995 a 2001. A professora Cláudia Ribeiro Bellocchio possui graduação em música e graduação em pedagogia e mestrado em educação pela UFSM, doutorado em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é pesquisadora 1B do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico, CNPq, consultora DOC e membro da Associação Brasileira de Pesquisa em Pós-Graduação em Educação, faz parte da comissão editorial da Associação Brasileira de Pesquisa em Pós-Graduação em Educação e professora titular da Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação musical, atuando principalmente nos seguintes temas: educação musical, formação de professores, educação, pedagogia e canto coral. Foi editora da revista Educação de 2001 a 2014. Bem, no primeiro momento, então, vamos ouvir a voz da professora Clair Muti, que gentilmente me atendeu ontem e contou um pouco dessa história. Logo a seguir, então, vamos ouvir a professora Cleusa Alonso. E, na sequência, as professoras Valesca Fortes de Oliveira, Cláudia Ribeiro Bellocchio. Se nós tivermos tempo, vamos apresentar um pouco os dados da revista no momento atual, né? E, então, eu vou fazer uma projeção de apresentação e, ao mesmo tempo, a gente vai ouvir a voz da professora e a conversa que nós tivemos ontem. Se as lembranças às vezes afloram ou emergem, quase sempre são uma tarefa, uma paciente reconstituição. Na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir, repensar com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A memória não é sonho, é trabalho. Lembrança puxa lembrança. E seria preciso um escutador infinito. Então, eu iniciei com esse pensamento da Ecleia Bose para expressar um pouco o meu sentimento ontem, que eu tive vontade de ser um pouco esse escutador infinito, né, a partir da conversa, então, que eu tive com a professora Clair, que agora vocês vão ouvir. Eu fui formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e quando me formei, em 67, eu vim para Santa Maria, eu casei, meu marido já era professor aqui da Odonto, né? Então, eu vim e em agosto de 68, eu consegui ingressar no Centro de Estudos Pedagógicos daquela época, né? Uhum. Aí, em 1970,
em 1970, nós reunimos esse grupo pequeno aí, a Elizabeth Pimenta de Souza e a Cristina Valando, e é porque a gente pensava assim, ó, tudo que a gente tem feito, a gente não divulga, né? Fica tudo fora, e perdido, fica nas pastas e vai ao longo dos anos aí, né? Então, nós resolvemos fazer, assim como já tinha boletim da Odonto, boletim da engenharia, nós resolvemos fazer o Centro de Educação, né? O Centro de Ciências Pedagógicas, naquele tempo. Aí dentro tem todo o esquema do Centro de Ciências Pedagógicas. E nos reuníamos sempre. Eu tinha um neném novinho, aí eles se reuniam lá em casa, todos de noite, depois que as crianças dormiam, a gente ia trabalhar na montagem, né? Que nós tínhamos sugerido que cada trabalho que alguém julgasse que fosse importante, que a gente poderia ler e ver se seria bom. E todos eles eram bons. O interesse era divulgar o que todos estão fazendo, né? E assim foi ao longo do tempo, mudou de nome, depois passou para a revista de ciências pedagógicas, já depois passou para publicações do Centro de Educação, e assim foi, né? E até hoje tem novos orientadores, novos coordenadores, e muita gente lançando pesquisas aí, né? Que o centro só evoluiu. O pessoal foi tendo formação de pós-graduação, então cada vez mais surgiam as pesquisas, né? E nós, nesse momento, aí, a gente era jovem, toda entusiasmada, e conseguimos elaborar, organizar o primeiro boletim, né? O primeiro boletim do Centro de Ciências Pedagógicas. De atuação, né? Então, minha área de atuação era na Sociologia da Educação, do curso de Pedagogia, História, Filosofia, Geografia. Então, eram diversos cursos que a Sociologia do Centro de Educação atendia na época. Então, depois, sim, que foi se diversificando, foram saindo, os cursos foram se desmembrando e ficou na pedagogia a minha atuação, como da sociologia da educação. E também trabalhei bastante na área da pesquisa, né, que a gente fazia pesquisa integrada muitas vezes. Eu trabalhei muita pesquisa integrada com a professora Silvia Isaia também, até a gente publicou alguma coisa já. Mas foi aí a minha área de atuação, no ensino, na pesquisa, na extensão também. Fizemos muita atividade de campo. Aí, a professora Valesca Ortiz de Oliveira foi sua aluna. Foi minha aluna. E ela, nossa, estava muito feliz que ia me encontrar contigo. Pai, ouvir a tua voz, assim mesmo, né? Importante. Nossa, muito importante fazer esse registro, não é? Dessa criação. Porque é como a senhora disse, a gente não faz, acaba se perdendo esse legado. Então, eu ter essa oportunidade, né, de conversar com a senhora é muito importante. E me chamou a atenção o fato da senhora dizer, fazíamos à noite. Conta um pouquinho mais assim, dessas aventuras de pensar o boletim do Centro de Educação. Era muito entusiasmo, muita vontade de crescer, de desenvolver, de fazer o ensino crescer também. Então, era uma época assim, que começava a se introduzir mais pesquisa também na graduação, que antes a pesquisa era só da pós-graduação, né? E aí, agora, a partir desses momentos que a gente começou, escuta, vamos começar a fazer investigações que tragam algum resultado, né? Para a gente poder melhorar ainda o nosso trabalho. E aí começamos assim, foi
dentro dessa dinâmica. E como todo mundo tinha, acho que todos, menos a Cristina, tinham um bebê pequeno, esse é o seu Ney, disfarçado de pandemia. E como todos tinham um bebê pequeno, o único horário era de noite, porque durante o dia a gente tinha as atividades normais do ensino, né? E aí eu me aposentei, mas a gente já não encontra o mesmo ambiente, né? Já, inclusive, as pessoas são completamente diferentes, nem conhece. E tu sente que está atrapalhando um pouco. Então, a pessoa está sempre correndo lá, vai dar aula num lugar, aula no outro, numa sala, no outro prédio. Aí a gente não só encontramos o pessoal nos eventos que a gente fazia, nos chás dos aposentados, né? Aí a gente conseguia encontrar o que a gente fazia ou não, o que estávamos fazendo agora, né? E com a pandemia, até que a turma se comunicou mais, que nós temos um grupo grande do Centro de Educação, o GAP, que é o grupo de aposentados da pedagogia, como chamam. E a gente sempre, todo dia, tem notícia de um, notícia do outro, umas boas, algumas ruins, mas nessa idade, né, tem muita coisinha danada. Até agora vamos nas boas. E quando vocês pensaram na criação desse boletim, vocês tinham ideia de que isso poderia prosperar, teria continuidade? Era nosso desejo. Né? Era o que nós queríamos. Queríamos que fosse crescendo. Já no número 2, eu tenho o número 2, mas eu não achei para hoje. Então, depois eu te dou em qualquer horinha. Não, mas nós temos, acho, uma cópia de cada um lá no acervo da universidade. Não tínhamos a sua voz, a sua fala, que a gente queria muito, considerava muito importante ouvir. Então, todos foram melhorando as contribuições, os professores se entusiasmaram também em contribuir e foram bastante boletins ainda, passaram a revista, passou logo a revista. Então, foi bem proveitoso. Uma das coisas que eu considero importante é procurar introduzir a integração entre as disciplinas. Senão nós ficamos lá só dando recadinhos, cada um na sua área, e os alunos não entendem para que serve uma coisa, para que serve outra, né? Então, mesmo que seja assim, da área das ciências exatas, para que eu quero saber matemática? Quero saber estatística, tem que saber. Se tu vai fazer pesquisa, que é a outra área, precisa saber, né? Aí, então, eu particularmente trabalhei com a filosofia e a psicologia integrados. Foi um trabalho muito bom e trabalhei muito com a equipe da orientação educacional também. Fizemos bastante trabalho integrado e foi muito bom. Tem uns até que nós publicamos aí, tem que localizar um dia eu te presto. Sim. E tinha também, eu acho que no Lapedoc, não tinha Lapedoc na época, né? Aí tem as publicações. Sim. Tinha também os registros de estudantes também, não só de professores. Claro. Né? Sim. Era bem interessante. E, geralmente, todas as pesquisas de campo que a gente fez, eu colocava o nome no final, o nome dos estudantes que participaram, em que etapas. Foi muito bom. E, naquele tempo, os alunos realmente respondiam. Eles iam sábado de tarde lá para Santa Marta, que nós trabalhávamos muito. Ou lá na Kennedy também. Agora também é difícil trabalhar também, né? A gente ia de tarde no sábado e eles tinham liberdade para ir a hora que pudessem. E sempre trabalhando de dupla. Nunca trabalhando sozinho. É muito interessante.
interessante o trabalho de campo, né? Que ajudou bastante mesmo na algumas... Por exemplo, um trabalho de campo que nós fizemos foi um levantamento socioeconômico, cultural e de saúde da Santa Marta. Nós fizemos 420 entrevistas nas famílias. E esse trabalho foi solicitado pelo centro pelo curso de odontologia. Olha, né? Que bacana. Aí fizemos, porque eles pretendiam pôr uma clínica odontológica lá. Aí nós pegamos também todo esse material, fizemos avaliação socioeconômica, cultural e de saúde, e também a saúde oral, né? E eles aproveitaram o material para construir e elaborar o projeto dessa equipe que iria trabalhar na área da odontologia lá. E trabalhou durante um bom tempo. Muda governo, muda tudo. Muda, né? E mudam as pessoas também. Mudam as pessoas para continuar fazendo isso. Essa característica, isso que a senhora relatou, assim, de noite, finais de semana. E quais eram as condições estruturais para pensar esse projeto? Como é que é? Era o tempo era o que a gente dispunha, né? E material, essas coisas, tudo por nossa conta. Sempre foi. A partir de um certo tempo, a gente conseguia folhas de ofício, conseguia que algum funcionário batesse, datilografasse, não, aí já era com computador, mas aí já era bem agora. E a gente, aos poucos, conseguiu isso, não muito mais que isso. Nesse trabalho que eu fiz da Odonto, porque eu lecionava sociologia, nós dividimos uma disciplina que era básica na Odonto, que era sociologia, psicologia e filosofia. A parte da sociologia era minha. E nessa parte nós fizemos uma pesquisa de campo também muito interessante. Aí, esse material, a Odonto pagou tudo. Tá? Inclusive, uma funcionária organizou todo o material para publicar. Não tinha nenhum funcionário de apoio para a criação do boletim? Aos poucos foi surgindo. Aos poucos foi surgindo. Porque antes não tinha mesmo. Depois de um certo tempo, nós tivemos funcionários já capacitados para trabalhar com computador, né? E aí eles nos ajudavam, sim. Era o tempo deles, né? Sim. Não era o nosso, era não. Escrevia, datilografava. Mimeografava. Ainda funcionava o mimeógrafo, né? Isso aí. Eu quero lhe agradecer imensamente a disponibilidade para conceder essa entrevista, não é? E agora, se a senhora quiser fazer as considerações finais, assim, e dar um recado para essa juventude que está aí, o que a senhora diria? Eu diria que só conseguimos realmente avançar no ensino, na educação, porque os alunos ajudaram a acontecer isso, né? Tivemos alunos muito bons e que realmente se entusiasmavam em participar de atividades extras. Assim. Então, o meu agradecimento a esses alunos, né? E agradecimento também a alguns funcionários que nos ajudaram agora, mais para o final das atividades, que nos ajudaram com esse apoio técnico, né? Também o próprio centro, que permitiu que se fizesse esse tipo de trabalho. Né? Então, porque poderiam ter negado, não, ninguém sai daqui, é só na aula. Mas não foi. Foi realmente a sugestão era que se abrisse para a comunidade. Né? Bacana, muito obrigada.
e vai. Ah, sim. É, É verdade. tempo bom, Rememorar, tempo gostoso. Então, gente, aí está um importante depoimento, não só em relação à revista, mas a história do Centro de Educação, né? E uma homenagem para as pessoas que foram as alunas, né? Porque o que ela destacou, né, como importante, o papel dos estudantes. Então, na continuidade, queremos te ouvir, Cleusa. Muito obrigada por estar aqui conosco, por aceitar esse desafio e esse convite. Então, agora a palavra está contigo. Em primeiro lugar, boa tarde, Sueli, e agradeço muito por ter recebido esse convite. É muito importante que a gente retorne à universidade, né, às vezes, para relembrar os trabalhos que foram feitos e manter essa memória. Então, eu te agradeço muito pelo convite. Boa tarde, Clênio, que também, na minha época, trabalhamos juntos, né? Valesca, que quando eu comecei ainda era aluna, Cláudia também era aluna, não foram minhas alunas, mas foram contemporâneas na minha época de professora. Então, agradeço muito o convite e eu tenho algumas histórias, né? Poucas histórias para contar da minha época de presidente da comissão editorial. Foi uma época bastante difícil, porque, aliás, é corrente, né? Faltar recursos para a educação. Isso não é novidade. Mas, naquela época, nós tínhamos também bastante dificuldade. E uma das dificuldades era que a revista ainda não tinha um registro. Então, por não ter um registro, nós não tínhamos, assim, uma demanda muito grande de pessoas de fora que pudessem participar e contribuir com os seus artigos. Então, nesse momento, o que a gente pôde fazer para a revista foi publicar os artigos provenientes das dissertações de mestrado. Nós temos, pelo menos na minha gestão, acho que artigos também da Valesca, da Cláudia, que, ao concluírem o mestrado, então, faziam um artigo da sua dissertação e nós publicávamos. A revista, naquela época, era semestral, nós tínhamos 2 edições por ano, e com uma dificuldade, assim, terrível. Então, uma das histórias é a seguinte: em primeiro lugar, quando os artigos chegavam, eles chegavam datilografados. Aí, eu passava para a comissão avaliava e tal, a comissão editorial avaliava, tá, vamos publicar. Mas aí eu tinha que fazer a correção ortográfica e gramatical, porque muita coisa ainda não tinha sido bem elaborada. Então, eu fazia a correção gramatical e, ao mesmo tempo, errinhos de datilografia, porque era datilografado. E nós tínhamos um funcionário, se eu não me engano, ele se chamava Gilson. Não sei se vocês se lembram. Ele era o datilógrafo, mas ele não era o datilógrafo da revista. Ele era um funcionário, um técnico administrativo do Centro de Educação. E ele aqui datilografava novamente todo o artigo com as correções que eu tinha feito com caneta. Aí, quando ele datilografava, eu tinha que ler tudo de novo e corrigir tudo de novo, porque poderia ter erros de datilografia. Aí, corrigia, ele tinha que datilografar tudo de novo, porque tinha um formato, né? E esse formato, quando estavam prontos, né, depois de 3, 4, 5 vezes, às vezes, entre eu fazer a correção e ele corrigir, fazer a correção e ele corrigir, porque não dava para simplesmente apagar
com lick paper. Tinha que escrever de novo. E não podia fazer uma página separada da outra. Então, esse processo levava, assim, 4, 5 vezes entre idas e vindas. Aí tinha um outro momento em que esses artigos iam para a gráfica. Lá na gráfica, eu acho que talvez o Eno me ajude para lembrar, como é que chama quando os jornais eram feitos antigamente? Eram feitos de forma tipográfica. Isso. Tinha uma máquina linotipo na UFSM, que era raríssima, que digitava e compunha em chumbo os textos. Exatamente, Márcio. Muito obrigada pela lembrança. Eu queria lembrar esse nome e não conseguia, exatamente. Aí eu ficava na gráfica uns 15 dias ajudando o pessoal que arrumava, programava, né, ali o linotipo, prensavam, aí eu tinha que corrigir de novo, por quê? Às vezes pulava uma frase, às vezes passava para uma outra página, pulando uma página, então eu tinha que fazer uma nova correção. Então, nesse momento, eu tinha que ficar ali na gráfica, junto com o pessoal, também acompanhando o processo. Foi um tempo, assim, como eu vou dizer, foi bastante rico. Eu aprendi muito, foi um trabalho de formiguinha, né? Mas a gente conseguiu que as revistas saíssem de alguma maneira. Provavelmente algumas ainda com alguns probleminhas, alguns errinhos, mas tudo dependendo daquele processo todo. E uma outra questão também que relacionada à revista, teve uma época que a gente não tinha, porque a gente tinha que pagar para a gráfica fazer, a gráfica não fazia para a universidade ou para o centro de educação, simplesmente, né, porque era da instituição, a gente tinha que pagar também. Então, a gente não tinha dinheiro nenhum. E eu comecei a fazer uma visita aos nossos empresários na cidade, para que eles fizessem uma doação e em troca de publicidade. Tem um número aí, que eu não me lembro qual é, Clênio, que tem a Varig, tem a Casa Zeni, tem a Ford, tem um número que tem esses patrocínios. E foi muito interessante, porque eles não entendiam muito bem por que teriam que contribuir, muitos não contribuíram. O Casa Zeni, por exemplo, não queria contribuir, a Ford, nós recebemos uma boa contribuição da Varig. A Varig, o que ela fez? Ela nos deu uma passagem de Porto Alegre a São Paulo. E aí, com essa passagem, nós fizemos uma rifa, e essa rifa, então, né, o que foi revertido, o dinheiro que foi revertido, a gente pôde, então, também completar o nosso saldo ali para fazer a publicação. Enfim, são muitas histórias, né? Nós não temos tanto tempo aqui para ficarmos falando. Mas foi um momento muito importante na minha apresentação, no meu trabalho, porque eu pude aprender muito, eu pude colaborar com a instituição, eu pude colaborar com a educação, enfim, né? Valeu a pena. Cleusa, muito obrigada por tua fala. Quanta coisa que a gente não sabia. A Cláudia até comentou ali no chat, né? A gente não tinha ideia de todas essas, de como iniciou, era quase um trabalho artesanal. Nossa. Era um trabalho bem, assim, um trabalho manual mesmo, né? De passar assim, dias só naquela função. Mas foi bem interessante. Era muito bom, eu sempre gostei muito de fazer isso, e, enfim,
no meu período ali, eu não consegui que a revista fosse credenciada, né, tivesse um registro, e, infelizmente, por causa da questão dos artigos, né, nós éramos muito paroquiais, né, a gente estava publicando apenas os artigos do pessoal do Centro de Educação. Tinha de outros centros também, mas o Centro de Educação é que tinha um volume maior. Então, em função dessa limitação, a gente não conseguia o registro. E depois passou para a Valesca, né, Valesca? Aí eu passei a bola para a Valesca. Eu acho que esse fio até a gente vai poder ir fazendo, né? E lembrando, eu acho que bem interessante, uma pega o fio da outra e vai lembrando, né? Que coisa boa ouvir a Cleusa agora, e ouvir a Clair, assim, uma grande emoção. Sueli, gratidão por esse momento, né? Por a organização desse momento e a inspiração de celebrar os 50 anos, né? Também com esse momento, porque eu acho que principalmente eu compartilhava com a Sueli no encontro que nós tivemos do Fórum Municipal de Educação, a importância da gente conviver, né, e trazer as pessoas que fizeram a história inicial, e eu fiquei muito emocionada quando a Sueli me disse que a Clair ia, né, estar com a gente, porque ela me influenciou muito na disciplina que hoje eu trabalho no Centro de Educação. Ela foi uma professora muito marcante na minha história, e acabou que eu comecei com História da Educação, né, e acabei passando para Sociologia com a saída do Clóvis, Cleusa, que o Clóvis foi ficando cada vez assim com mais dificuldade, né, e com a voz muito baixa, quando ele já estava com problema de saúde, e eu acabei assumindo as disciplinas de Sociologia e não voltei mais para a História. Mas eu agradeço muito a Clair, né, que ela vai ouvir essa gravação, a professora que ela foi, e eu acho que a gente tem que fazer essas homenagens quando as pessoas ainda estão conosco, né? Com certeza eu sou muito grata por toda a história que a gente está podendo dividir hoje aqui, a gente está podendo construir um momento do Centro de Educação 50 anos, que na verdade para a história ainda é uma história bebê, né? É um bebê. Então a gente está contando aqui de momentos que também são momentos do país, que são momentos da universidade, que são momentos da história. Então, eu estava tentando lembrar aqui, e até dizendo, Cleusa, assim, eu estava esses dias contando isso que a Cleusa falou do digitado, né, hoje as pessoas vêm com o texto e o recorte do cola, né, corta e recola e cola, que nós não tínhamos na época, né. Quando eu conto, Cláudia, que eu fiz a dissertação, e o Oswaldo, o esposo da Cleusa, era meu orientador, e ele riscava o meu trabalho, eu tinha que datilografar tudo de novo, porque a minha dissertação foi datilografada. Então, o que a Cleusa está trazendo, às vezes a gente conta nas aulas, os alunos dão muita risada, Cleusa, assim, mas como que isso era possível? Né? Eu disse, sim, era possível, e vocês imaginem a dificuldade que a gente tinha, né, para fazer um trabalho que tinha que toda a escrita tinha que ser feita de novo, né? E a Cleusa está falando aqui da produção dos artigos da revista quando eram revisados, e eu acho que a Cleusa tinha justamente esse trabalho, né? Como é uma pessoa da letras, também da revisão, né? Dos textos, que era muito complicado, a gente não tinha, né? O trabalho que hoje, o apoio, né? Como a Clair mostrou e a Cleusa contou aqui agora. Eu me lembro desse funcionário que tu falaste, me lembro dele, sim. E é interessante como as nossas histórias se cruzam, né? Eu estava tentando lembrar, porque esse período que foi trazido aqui, de 1995 a 2001, que foi o tempo que eu fiquei, né, como editora da revista, foram anos muito interessantes no país. E eu quero recuperar isso porque tem a ver com a revista e a história da revista nesse momento, né? O que acontecia em 95, eu concluí meu doutorado no final de 94, defendi em janeiro de 95, mas eu entrei na universidade em 92 e estava na pró-reitoria, né, numa assessoria de currículo, e fui trazida pela professora Maria Alzira para trabalhar na disciplina de pesquisa e educação na pós-graduação. E é muito interessante, Cleusa, porque naquele momento eu assumi, por exemplo, 4 orientações de mestrado sem estar com o doutorado concluído.
né? Então, assim, eu achava muito interessante porque eu estava ainda fazendo a minha tese, mas eu já orientava 4 e trabalhava, o professor Celso Reis foi meu aluno, né, na turma, a Iselda, foi uma turma muito... A primeira turma que eu assumi foram pessoas, assim, que hoje são até colegas dentro da Maria Alcione, foi uma das minhas primeiras orientandas, Andréa Narvaez, a professora Aparecida Moza 4, que se aposentou na rede estadual. E esse momento, nós estávamos passando, os cursos de pós-graduação estavam passando a serem mais rigorosamente avaliados pela CAPES. E aí o que eu vou contar para vocês tem a ver com também a história da revista, né? Porque nós estávamos em 95, a década de 90 foi uma época que a CAPES começa a organizar os programas, né, de pós-graduação, e eu assumia, inclusive, a coordenação do programa nesse período, que foi para mim uma alegria, porque eu enfrentei a perda, né, do meu companheiro, do Renan, e então me dediquei muito ao trabalho, né, para mim foi alguma coisa que preencheu muito, mas também eu vivi o afastamento de colegas por conta dessas avaliações, né, colegas que foram, inclusive, os meus professores. E o que eu estou contando aqui é uma história que a gente tem que contar para as pessoas, para elas verem, assim, o quanto essas avaliações, elas foram ficando cada vez mais perversas, no sentido, né? Elas foram organizando, eu sempre gosto de lembrar, organizando a nossa produção, nos colocando num outro tipo de patamar de conhecimento, né, do que a gente produzia dentro da universidade. Como disse a Cleusa, a gente fazia muito artesanalmente, eu acho que essa palavra cabia muito, né, mas em 95, quando a gente vai para as reuniões da CAPES e os programas começam a ser avaliados, e os relatórios são muito rígidos com relação a uma das questões que começa dentro das avaliações, das sessões da Amped, eram os encontros dos editores das revistas, já começando a botar as revistas, né, dentro de um patamar, porque, como disse a Cleusa, as revistas tinham o desafio de sair daquilo que se chamava endogenia. A Cleusa falou uma coisa muito importante, assim, que a revista se sustentou muito tempo com a produção, né, do mestrado, né, as dissertações, era assim, quase aprovado o trabalho, se o trabalho era bom, a gente encaminhava, assim, o artigo, né, para a revista, o orientador pedia que a gente encaminhasse para publicização, e em 95, isso já começa a ser avaliado como endogenia, né, como endogenia. Essa palavra, né, Clênio, a gente ouvia muito, assim, é preciso que a revista tenha não só os artigos da casa, lembra? Não só os artigos das defesas do mestrado, que a gente não tinha ainda o doutorado. Depois a gente teve um convênio com a Unicamp, que foi o nosso convênio para doutorar, né? Inclusive os colegas, foi um convênio muito interessante. E aí começa justamente essa régua da endogenia, né? Não podíamos mais ter, nós podíamos ter 1 ou 2 artigos do fluxo das defesas, mas tínhamos que ter os artigos de fora. E aí, Cleusa, eu me lembro assim de estar nos eventos pedindo para as pessoas, a gente fazia aquela militância de artigo, né? Terminava um evento, tu gostava do trabalho de uma pessoa, tu convidava ela para publicar na revista, né? A gente fazia uma militância pela revista assim de formiguinha. Então eram os amigos internacionais, eram os colegas dos eventos que a gente. Então a gente fez realmente um trabalho assim bem pioneiro no sentido de trazer, né, e ainda não tinha nesse momento, né, 2000 ficou muito mais forte isso. Acho que o Clênio deve lembrar que tinha uma porcentagem já de artigos, né, que tinha que ser obedecido, e aí começam a entrar, inclusive, as redes internacionais e os nomes de colegas, né, de outros países, e a exigência de... Mas eu lembrei disso porque eu tive o prazer, né, de trabalhar, ao mesmo tempo que eu fui orientada pelo professor Oswaldo Alonso Reis, trabalhar na sala com ele e o professor Ayrton Correia, eu trabalhava com os dois, né, na sala com os dois, ali na pós-graduação,
nós estávamos, e eu brincava com eles assim, eu digo, mas é muito horrível isso, né? A gente já entrar na universidade e já ganhar 4 orientações tendo que fazer a tese ainda. E aí eu conto isso porque a situação ali em 98, 99 mudou totalmente, né? Porque 2000, já no 99, 2000, as pessoas já conseguiam, não, e os próprios concursos, né, dentro da universidade já começavam com a exigência, né, do título de doutor, né, e aí então a gente tinha essa tarefa, né, de qualificar, além de qualificar o programa, né, qualificar a própria revista. Mas de forma avaliativa, eu acho que memória também é isso, né, gente? Assim, eu gostei muito quando a Sueli projetou a Ecleia Bose, eu gosto muito dela, e meus primeiros trabalhos de história da educação e história da docência foram sempre com ela como referência, porque ela traz essa ideia do trabalho, da memória-trabalho, né, que é o que nós estamos fazendo aqui, mas a memória-sentimento, a memória-emoção. E eu diria, por trabalhar no campo do imaginário, que a memória sonho também, né? À medida que a gente está se narrando, a gente também está revisitando sonhos que construímos juntas, e que também muitos não foram, né? Não foram logo, né? E eu lembro, assim, que quando a revista, na passagem da Cleusa para mim, a revista começa a ter que retirar essa ideia dos artigos do mestrado serem publicados somente na revista Educação, por não ser um veículo de comunicação endógeno, por essa preocupação, né, da endogenia, nós fomos desafiados a fazer uma revista, acho que a Cláudia vai lembrar, né, na minha sequência, e o professor Gil, né, da música, estava de vice, era meu vice na pós-graduação. Eu trabalhei com a gestão com a professora Maria Lete, de vice, depois eu tive o professor Gil, né? E o Gil disse, Val, vamos criar uma revista da pós-graduação, já que não dá para botar mais os artigos do mestrado e do doutorado na revista da educação, porque agora ela tem que ter um número, né? Vamos criar uma revista. E nós tivemos, eu acho que 2, 3 números. Eu lembro que logo, inclusive, a gente começou a ver que isso dispersava, né? Inclusive financeiramente, que é o que a Cleusa disse. O Clênio deve lembrar bem disso, porque a gente tinha um orçamento, né? E o orçamento, ele não era um orçamento que viabilizava tudo, né? A correção, isso aí foi bem depois, que eu acho que a Cláudia vai lembrar dessa história, o próprio apoio, né? Eu trabalhava com o Clênio, assim... Saiu 3 edições daquela da pós-graduação, justamente parou porque as revistas eram impressas, e a impressa ia muito caro, e a direção pagou. E na primeira parte que tu falou ali, também foi muito difícil convencer os professores e os mestrandos que se formavam de que não era automático que seus artigos iam sair na revista Educação. Tivemos que fazer um trabalho de conscientização sobre isso. Exatamente, isso é super importante que o Clênio está contando agora, né? Porque a gente trabalhava muito, dividia muito, assim, a tristeza. O pessoal ficava muito brabo, né? Porque defendia, entregava para a revista, mas tinha ainda uma seleção. E muitas vezes os artigos, faltava assim... Vocês sabem que às vezes o artigo que a pessoa entrega no final, às vezes, para a exigência formal que era feito correndo, ele não tinha, assim, uma qualidade, e a gente ainda fazia. Contava, assim, com o apoio de colegas até dentro, não tinha os adocs externos, Claudinha, ainda eram os adocs internos. Então, até isso muito demorado, né? As pessoas pegavam os artigos para revisar e demoravam muito para devolver, às vezes, assim, quase meio ano. E aí a revista começou a ficar, inclusive, financeiramente muito inviável, em função que ela ia para, né, a nossa gráfica, ela não tinha um recurso próprio, a gente tinha que usar um recurso dividido ali da educação com a pós-graduação, porque não tinha essa rubrica. E aí o Clênio lembrou muito bem agora, nós tivemos 3 números, e depois o Gil também, né, vocês vejam assim, ó, eu enfrentei a face... talvez mais perversa da avaliação da CAPES, porque eu tive o meu vice descredenciado, né? Ele foi descredenciado na minha gestão, e eu fiquei trabalhando sem o vice, porque o Gil foi avaliado naquele ano, né? E não, a produção dele não correspondeu
ao que o programa precisava para continuar trabalhando no PPGE. Então, aí, inclusive, alguns colegas, né, da arte, né, Claudinha, assumiram a produção, o próprio Ayrton, né, que era uma pessoa muito solícita, o Ayrton pegava pessoas de todas as artes, né, ele não trabalhava somente com a especificidade dele, o Ayrton era muito parceiro, então ele fazia esse trabalho, e ele me ajudou muito com a ideia de acolher, né, então, os orientandos do Gil, e a gente teve muitos, né, que foram descredenciados nesse momento, com muita tristeza, né, porque a gente via, assim, que era muito difícil, né, a gente tinha, assim, eu me lembro conversando, Cleus, esses dias com a Amanda, né, com a Amanda Scherer, que participou de uma das avaliações, que ela disse que se sentiu extremamente, assim, como ela se estivesse numa arena, né, porque ela disse que avaliou junto com os externos, né, os avaliadores externos que vieram, e ela era a professora interna, né, convidada internamente, que era colega da Letras, não participou ninguém da área da educação, para não deixar nenhum tipo de margem, assim, de participação, né, e assim, problemas da ordem de que as pessoas não entendessem que nós éramos colegas todos avaliados, então a gente mantinha essa ideia. E ela disse que se sentia, que ela lembra até hoje como ela se sentia, assim, numa arena, assim como a gente começou a se sentir, né, quando as revistas nossas, já aí em 2001, quando eu passei, né, a essa outra história, né, com o programa já assim consolidado, o programa já tinha passado do 3 que nós ficamos, né, quando eu assumi, eu tive essa tarefa de fazer o recurso do programa, que numa avaliação ficou com 13, depois precisava passar, né, ficou com 2, desculpe, o 3 ainda era permitido funcionar, né, e nós passamos para um relatório que não foi completo, e aí passamos a ficar com o 3 pendente, e aí eu assumi essa tarefa, né, de fazer o relatório e o recurso, nós passamos para o 3 novamente, e em seguida com a revista também, e eu quero sempre dizer isso, porque as revistas, elas estavam sempre sendo, né, o parâmetro que a produção científica era olhada, então também ajudou muito, né, a revista foi um suporte para mim, para o recurso, e depois, quando eu saio da coordenação, eu deixei o curso com 4, né, para que o curso pudesse entrar numa outra história, e eu acho que entramos, e a revista também, porque eu acho que essa revista, os parâmetros de avaliação das revistas foram absolutamente, assim, internacionalizando, elas foram trabalhando com editores com um suporte mais profissional, com um corpo de ad-hocs maior, né, com prazo de revisões, com aplicativos, que eu acho que a gente não tinha na época, então acho que essa história que a gente passa, né, é bem importante que seja entendida, assim, para quem ouve mais jovem, ela passa por uma história também da pós-graduação no país, né, e da revista, dos periódicos no país. E a gente teve muita alegria, muitas alegrias, a cada momento que a revista era melhor avaliada, e a gente conseguia ver, inclusive, assim, outra revista no Centro de Educação, que é a Educação Especial, crescendo junto, né, que é um outro curso muito forte do nosso centro, a gente ficava muito feliz. Eu dividi muitas tardes de chimarrão com o Clênio, que a gente olhava a produção naqueles armários, assim, que começavam, né, a crescer, e o Clênio dizia, chegou mais uma do forno, né, e mais uma do forno, e eu ficava muito alegre, assim, já querendo, né, agradecer para os colegas que tinham contribuído, porque eu acho que essa tarefa que a Cleusa conta, muito artesanal, ela foi aos pouquinhos se profissionalizando, né? Aos pouquinhos se profissionalizando. A gente não pode dizer que estamos no melhor dos mundos, né, Claudinha? Mas a Claudinha vai mostrar que o mundo melhorou bastante do ponto de vista do trabalho, e a Sueli sabe, né, que é agora a nossa editora, e te agradecer muito por estar em frente a esse trabalho também. Valesca, me permite só uma lembrança também. Eu vou passar para ti o fio, que eu acho que depois a gente pode abrir para as pessoas também, e a gente complementar o que a gente...
porque eu sei que o trabalho de memória, em rodas assim, é muito interessante. Quando um fala, o outro vai lembrando algum aspecto, que eu acho que a Cleusa pode estar lembrando também, que já falou, né? E querendo falar de novo. Então, a gente vai fazendo essa roda. O Clênio lembrou na minha fala alguma coisa bem importante que eu tinha me lembrado, que era a revista da Pós. E aí eu vou passar para a Cláudia agora, agradecendo muito, muito a Sueli. E no finalzinho, eu quero ler um poema do Mário Quintana, que tem a ver com esse momento nosso aqui agora. Mas eu vou deixar para o final, tá? Tá ótimo, então. O que eu queria só pegar esse fio com a Valesca era lembrando que a captação de artigos que vinham de fora iniciou-se pelo correio. Chegava o artigo pelo correio, a gente mandava para pareceristas pelo correio, que devolviam pelo correio, e então a gente encaminhava a resposta para o autor. Então, no início do meu trabalho, eu peguei muito envelope com artigos encaminhados, essa captação de artigos externos, né? Então, numa época assim que o correio, né, não era e-mail, não era WhatsApp, não era absolutamente nada, era correio mesmo, manual, com carteiro, com endereço, Avenida Roraima, Centro de Educação, sala tal. E daí nós recebíamos os artigos. Eu acho que isso é muito legal. Bom, vou iniciar então. Suelito pode ir colocando aí minhas coisas enquanto eu vou falando. Estou extremamente emocionada, né, pelo encontro com a Clair, que da mesma forma que a Valesca foi minha professora, e a Clair foi uma pessoa que influenciou muito a gente, o nosso pensamento, né, as ideias dessa sociologia da educação, uma sociologia da educação que estava nos poros dela, porque ela vivia todos esses projetos de campo que ela falava. E isso nos mobilizava, então, a nós irmos, a nós buscarmos e estarmos junto com ela. Então, isso foi, assim, é muito grandioso. Né? Ouvir a Cleusa, volte sempre, Cleusa, tenha certeza que tu és sempre muito lembrada, se não por todas, pelo menos aqueles que te conheceram. E a gente carrega as imagens de vocês, né? Eu brincava que eram as loiras, né? As loiras do departamento. Aí chegava a tu, chegava a Sônia. Então, isso é muito legal. E a gente sente... A Cida também, essa Cida, né? A Cida, exatamente. Então, vocês são muito caras, assim, a história que nós vivemos, né, no Departamento de Metodologia do Ensino. E também, quando tu falava que a Sueli leu o teu currículo, né, colocando que tu fosse avaliadora, eu lembrei das tantas vezes que nós nos encontramos ou no aeroporto em Porto Alegre ou no ônibus que nos trazia de volta para Santa Maria. Ah, tu aqui, eu vindo do encontro, né, geralmente de editores, e tu chegava das tuas avaliações, né, muitos sábados e domingo a gente retornando para os nossos lares. Então, isso é muito legal. Ouvir a Valesca, né, como eu coloquei ali no chat também, eu acho que a Valesca foi a inspiração do que era o imaginário. Então, porque ela era uma menina muito jovem, que já inspirava lá em tempos de colégio centenário, aqueles cabelos cacheados, longos, trabalhando com sociologia, né, morando sozinha, assim, era o máximo, né? Então, a gente tinha toda uma inspiração. E depois encontra na universidade uma grande profissional. Então, quando eu chego na revista Educação, também, casualmente, foi logo após eu terminar o meu doutorado. No ano de 2000 eu terminei. Em 2001, o professor Jorge Luiz da Cunha, então diretor, me chama, né, e pergunta se eu gostaria de assumir a tarefa de presidente do Conselho Editorial da revista Educação FSM. Eu não sei por que eu aceitei, mas eu aceitei. E aos poucos eu fui tomando gosto pela coisa, e até eu diria que eu tomei muito gosto pela coisa, porque eu acabei ficando 14 anos. E acho que se eu não tivesse tido assim, um momento charneira lá, da RBE ter me convidado para compor o conselho da Amped, lá, da RBE, talvez eu tivesse permanecido ainda, sabe, insistentemente, porque foi algo que eu me identifiquei muito. E é sobre essa identificação que eu quero falar
agora para vocês, né? Eu quero saudar também a minha mãe, que eu acho que está nessa sala, lá, Ana Maria Belocchi, a minha irmã. Então, eu saúdo a minha mãe e a minha irmã, né, que são grandes referências também na minha vida, e que bom tê-las aqui comigo nesta tarde. Tá? Então, agradeço ao Bruno também, que fez esses slides para um outro evento, porque eu era editora de 2 revistas simultaneamente, da revista da ABEM, Associação Brasileira de Educação Musical, e da Educação UFSM. Pode trocar, Su, por favor. Então, hoje, né, essa agenda já foi dita aí, né, iniciamos, e que coisa linda, né, a singeleza da Clair nos colocar. Começamos a produzir uma revista, um boletim, porque os outros centros tinham um boletim e faziam circular o conhecimento deles. E nós, centros de educação ou centros de ciências pedagógicas, não tínhamos. Então, não foi uma obrigação da CAPES, não foi algo imposto, goela abaixo, que hoje, muitas vezes, tem sido acometido no nosso tempo, esse produtivismo. Não, foi algo necessário para a construção de uma universidade mais justa, mais fraterna, mais solidária e mais comunicativa com a comunidade, a partir da produção desses boletins. O que fazemos e o que podemos produzir. Em 82, a revista passou a se chamar Revista Educação, e depois nós tivemos alguns problemas, e daí, por isso que em 2015 ela passa a circular efetivamente com o FSM no meio. A gente chegou a receber coisas da educação da PUC de Porto Alegre, e isso nos gerou muito desconforto, sabe? Métricas avaliativas que era da PUC de Porto Alegre, eles remetiam para a gente, uma confusão total. E daí nós decidimos, não, o pessoal já conhece a educação UFSM, vamos inserir aquele UFSM para deixarmos mais claro. E hoje a gente chega com esse mesmo nome, né, em 2001, com uma avaliação A1, que é a avaliação top, né, é a melhor avaliação que se tem dentro do Qualis. Claro que é uma métrica CAPES, mas, enfim, é aquilo que ainda organiza o nosso sistema de pós-graduação brasileiro. Por favor, pode passar, Sol. O que eu fiz na revista Educação? De 2001 a 2014, eu fui a presidenta do Conselho Editorial e trabalhei como editora da revista. E de 2014 a 2021, eu sou membro do Conselho Editorial. Pode trocar, por favor. Então, são 20 anos de participação no Conselho Editorial e, portanto, eu tenho muitas memórias e palavras que podem ajudar a lembrar sobre esses fatos. Adiante, por favor. Quero agradecer imensamente as equipes editoriais que me antecederam e sucedem na construção da revista. Sem a compreensão do trabalho que veio, sem o respeito do trabalho que veio, a gente não projeta o futuro. A gente só fez porque houve lá em 1970 alguém que iniciou esse trabalho. E nós conseguimos, em 51 anos, trabalhar articuladamente para que nenhum ano deixasse de ter publicação de uma revista. Eu gritei muito sobre isso na Amped, na ABEC, por onde eu estive, porque nós nunca tivemos nenhuma fratura na nossa publicação. Sempre nós conseguimos manter continuamente. E assim, eu acho que não é demérito publicar os artigos que eram do mestrado, porque era assim que era feita a ciência naquele período. Assim como não é demérito, quando vocês falavam da datilografia, eu lembrei que eu tenho algumas teses de livre docência em música dos anos 50, que são escritas à mão. Então, elas são escritas à mão, e são teses de livre docência. Então, acho que foi isso que foi fortalecendo e levando a outros caminhos. Quero agradecer aos conselhos editoriais que trabalharam comigo, né? E daí aqui na sala tem a Elisete, mas tem muita gente que trabalhou comigo, né, na construção desse trabalho.
E durante a minha gestação, que eu precisei ficar em casa, 7 meses, as reuniões da revista eram realizadas lá em casa. Então, chegava o Clênio com todas as demandas e os conselheiros. E daí a gente fazia o de perna esticada lá e a gente fazia as nossas reuniões. Isso é uma lembrança muito rica também. Quero agradecer ao Centro de Educação, né, e o trabalho em parceria com o professor Jorge e a professora Ana Luísa, depois a professora Helenise e a professora Anne Carine, que foram muito estimuladoras de todo esse processo, e ainda um pedacinho do trabalho iniciado lá com a Anne Carine. Então, gratidão a vocês. Aos bolsistas que agregamos aos trabalhos. E vocês não têm ideia a mão boa que o Clênio tem para selecionar bolsista. É impressionante. O Clênio selecionou bolsistas que depois trabalharam, por exemplo, na revista, na Rede Abril, quando o impresso era um must. Ele selecionou bolsistas que tinham um domínio da língua inglesa fantástica, que foi o que nos permitiu chegar até os indexadores, porque todos eles eram em língua inglesa. E esses guris estavam lá. Ele selecionou bolsistas que hoje são professores, pesquisadores e que estão aí. Então, eu nem queria saber quem eram os bolsistas, mas quando eu chegava lá, as pessoas eram maravilhosas, eram fantásticas. Bom, quero agradecer também ao Clênio, né, que certamente foi assim, um parceiro intenso nos 14 anos que eu estive à frente da revista, e que, junto a mim, muita gente teve que tomar decisões e conquistar coisas, né? Então, eu lembro, assim, por exemplo, quando as crianças eram pequenas, eu ia no Natal para a casa da mãe, deixava as crianças lá e combinava com o Clênio. Dia 26 ou 27, eu estou em Santa Maria para ler a finaleira da revista, porque ela tem que sair até o dia 30. Ela não pode sair dia 2 ou dia 3. Ela é a revista do ano, ela vai sair. E eu voltava de lá, deixava as crianças na casa da mãe, chegava e me atracava, lê, e a gente conseguia publicar isto, pelo menos na plataforma eletrônica, a revista era lançada. Então, Clênia, assim, muito obrigada, meu reconhecimento é muito grande a essa parceria. E dizer, né, que eu já falei que a revista Educação ela é um marco na periodização em ciências humanas, com 51 anos de existência ininterrupta, e ela pertence a uma unidade de ensino, que foi algo que também eu nunca abri mão. Quantas vezes a revista tentou ser captada para o PPGE? Né? E daí as pessoas, não, a gente tem que transformar a revista Educação. Geralmente entrava um novo coordenador e eles me chamavam para uma reunião. E daí eles pediam, não, a gente quer saber da revista do PPGE. Não, gente, a gente informa que nós temos uma unidade de ensino. Porque, na realidade, a CAPES induziu o fomento à criação de pesquisas nas pós-graduações foi no final dos anos 80, 1988, 89, que é esse período que a Valesca relata. Houve uma indução, mas nós já tínhamos quase 20 anos de estrada. Então, a gente tem que se fortalecer nesses quase 20 anos de estrada que nós tínhamos, e neste reconhecimento, ok? Vamos lá, Su. O início, aqui só para destacar, né, foi o ano de 2001. Essa foi a primeira revista que eu fiz, que eu fui a editora, né, e eu destaquei no editorial, neste momento estamos com a responsabilidade executiva do trabalho que configura a revista Educação, no qual tentaremos aperfeiçoar e qualificar sua linha editorial e as suas publicações. E essa fotografia é uma fotografia trabalhada. E se vocês perceberem, à esquerda tem uma mancha um pouco mais escura. Aquela mancha mais escura é o sino do Colégio Centenário. Então, essa foto, ela foi tirada lá no Colégio Centenário pela pessoa que produziu a capa da revista, né, que foi o Ricardo Toscani, que era nosso bolsista. E ele chegou com essa foto, assim, eu disse, meu Deus, é muita casualidade, porque eu também vinha da história do Colégio Centenário, né? Então, acho que é uma homenagem à vida, né? E é tudo que a gente pode fazer. Por favor, Sô. Então,
Mas, assim, as memórias levam também a métrica, né? Que, é claro, quando a CAPES resolve, eles resolveram vir com tudo. Inclusive para dizer, se tu publicar na própria revista não conta nada, endogenia é uma porcaria. E assim, ó, foi do dia para a noite que isso aconteceu. Então, a primeira métrica avaliativa que nós tivemos quando eu assumi foi que a revista era C. Sabe o que é a revista C? É uma revista imprópria para circulação. Aí a gente enlouqueceu, né? Não pode. E daí, gente, eu acho que eu trabalhei uns 10 anos, para conseguir chegar ao tal do B1, que era uma excelente avaliação, porque os critérios eram muito rigorosos. Só passava A1, A2, as revistas do Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, de algumas instituições, e São Paulo. O resto era tudo revista imprópria. Até que numa reunião que eu estive com a presidente da Amped, eu perguntei para ela se a água que era bebida no sul do país tinha qualidade diferente, porque era impressionante o não reconhecimento dos avaliadores da Amped, porque era a Amped que fazia a nossa avaliação sobre isso. Ao final da reunião, eu não conhecia a pessoa, ela mandou um cartão. Dalila Andrade, presidente da Amped, entra em contato comigo. Aí eu fiquei louca, né? Eu digo, meu Deus, onde é que eu fui? Mas, enfim, a gente precisou reagir, chegamos ao B1, logo chegamos ao A2 e atualmente estamos com A1, com uma certa balanço de A2, mas agora com a Web of Science a gente mantém o A1, né? Então foi preciso aprender a como lidar com a periodização científica num período em que passa a existir um produtivismo acadêmico, que é produtivismo, sim, regrado por regras que a CAPES estabelece. Ou nós íamos atrás disso, ou nós iríamos desaparecer. Então, nós passamos a entrar em espaços que nós não conhecíamos, que era a ABEC e tudo mais. Então, foi preciso romper com a endogenia por todos os lados. Ampliar a divulgação nacional do periódico, boca a boca, como a Valesca falou. A gente ia para os eventos e eu ficava lá, Clênio, manda fazer um banner, Clênio, eu preciso de um banner, manda. Daí viajava a gente com banner, chegava lá e botava Revista Educação FSM, lá a gente ficava do lado, né, boca a boca. Nossa revista é assim, sabe? Passamos a conversar com outros editores bem-sucedidos. Então, a gente falava com grandes editores. Levei muito não, assim, sabe? De gente que se achava acima do bem e do mal, como hoje, continua se achando, mas a gente, nós conseguimos também conversar com excelentes pessoas. E os editores que foram da RBE, todos sempre deram muito apoio a tudo aquilo que a gente perguntava. Então, passamos também a produzir a revista com mais, buscando, né, a revista com mais, para que ela tivesse mais impactos. Por favor, Su. Então, de 2001 a 2007, a revista, durante a minha gestão, como a Cleusa já havia falado, também a revista era semestral. Em 2002, a gente iniciou os dossiês. Por que nós iniciamos os dossiês? Porque a gente começou a perceber que era um movimento nacional de produzir revistas mais tematizadas, porque elas tinham mais acesso, tá? Então, comprava-se mais a revista, ela tinha mais acesso e tudo mais. Então, nós produzimos dossiê. E daí a gente criou uma regra, que os dossiês só poderiam ser produzidos por professores, doutores vinculados ao programa de pós-graduação em educação, e todas as pessoas que assinariam esse dossiê tinham que ter doutorado. Então, a gente botou uma régua lá em cima, porque daí a revista a gente podia flexibilizar mais, mas o dossiê ele ia forte, e ele ia, inclusive, com artigos internacionais. A partir de 2008 também, entendendo o movimento num cenário maior, a revista passa a ser quadrimestral. Tá? Então, de 4 em 4 meses, nós passamos a avançar. E não esqueçam que era a época dos impressos. Não era mais a época da tipografia, porque daí já tinha máquinas melhores, mas, meu Deus, vocês não têm ideia o que era ir para a gráfica, para uma coisa linda e maravilhosa. Quando a revista ficava pronta, a gente chegava lá, ela estava ondulada. Ou a gente chegava lá, a lombada tinha sido colada errada.
ou tinha um funcionário da gráfica, que infelizmente é falecido, que era boníssimo. Ele era o responsável pela guilhotina. Ele chamava Miguelão. E o Miguelão largava a guilhotina e cortava metade das páginas. Aí as letras pareciam que eu saí da margem. Daí eu tinha que ficar com ele ali, sabe? Na construção de tudo isso. Bom, as capas das revistas, gente, foi algo que a gente tentou ao máximo também chamar a atenção. Nós criamos essa identidade visual, uma revista que era para ser lida no ônibus, né? Tu podia abrir ela, tu ia enxergar o tempo inteiro. E as capas foram sendo produzidas por pessoas vinculadas ao curso de desenho industrial, tá? Então, diz o Jorge que o Jorge sempre apoiou com muitas fotos antigas, tá? E ele sempre diz que aquela ali é a mãe dele, viu? Que ele não me disse antes, porque senão ele não publicaria. E esse foi o primeiro dossiê de filosofia e ensino. Não sei, é meio parecidinha com ele, né? Ele disse que é a mãe dele, aquela ali, que a foto é. E essa outra é uma montagem, que também é um dossiê bastante caro, né? Que foi o segundo, um dossiê específico de educação musical. Em Cláudia, mas até isso é uma coisa interessante que tu está falando das capas, né? Porque a gente fazia um trabalho até para decidir, né, o que ficava mais interessante dentro das revistas e com o acervo das pessoas, né? Sim, com certeza, com certeza. E a gente criou essa identidade, depois começou a ser, todo mundo já conhecia, né? Por favor, Sueli. Então, é importante destacar que desde 2000, portanto, foi a Valesca quem fez isso, ela não deve ter lembrado, mas a revista tinha uma versão eletrônica. Ela era lançada neste endereço, www.fcm.br/revista do Cacau. Então, a mesma revista que era impressa, ela era lançada eletronicamente. Isso antecede o CER. Isso antecede a necessidade de que agora passa a ser tudo impresso. E nós somos pioneiros. Poucas revistas eram vinculadas eletronicamente. E a gente já tinha isso, né? Como nós tínhamos isso, começou essa métrica louca, a gente inseriu um contador de acessos à revista para ver as métricas. E daí a gente começou a conversar. Eu tinha um primo que morava lá na Espanha, acessa a revista aí, um outro que ia para os Estados Unidos, acessa os Estados Unidos, para a gente ser acessado no exterior. Sabe? Então, a gente pedia, acessem, pelo amor de Deus, faz um download no artigo para que a gente possa ter o nosso mapa maior. Tá? E daí a gente era um Google Docs, mas era o que a gente tinha no momento e a gente conferia, né, Clênio? Quem é que era citado, quem não era. Era bem interessante. Adiante, Su. Então, na UFSM, nós entramos no CER, que é o Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas, em 2008. Então, veja, o CER só em 2008, que é o que hoje a gente usa, né? É o sistema OJS, o Open Journal System, mas é do IBICT, e na UFSM também quase ninguém usava. Só quem usava era a Ciência Rural, com Rudy Weibland, e a Ciência Natura com a Lígia Macus. A Lígia era amiga do Clênio e eu recuperei a minha amizade com o Rudy, que eu não conhecia, mas ele era esposo de uma professora do Centenário, portanto eu vi ele circular lá. Aí eu comecei a assediá-lo para ter mais informações também. E foi com isso que a gente conseguiu montar, então, toda a plataforma do CER. E sempre a nossa inspiração eram os periódicos mais qualizados na área de educação, sem perder a ideia de uma produção científica rigorosa, competitiva, mas humana e ética. Tá? Então, acho que isso é muito importante. Falar em produtivismo acadêmico não pode esquecer que um conhecimento produzido por alguém tem uma dimensão humana e precisa ser tratado com uma dimensão ética. Então, as revistas agora não podem mais publicar trabalhos de mestrandos. Durante a minha gestão, a gente nunca praticou isso. A gente praticava isso no dossiê, mas a gente acolhia artigos. Desde que eles tivessem qualidade, fossem aprovados pelo sistema duplo cego, eles eram publicados. Tá? Ok, adiante. Então, conversando com o Rudy, é que eu descobri que havia no Brasil uma
Associação Brasileira de Editores Científicos. Eu fui atrás. Assim, o Clênio, nosso editor-gerente, e eu passamos a estar presentes nas reuniões da Associação Brasileira de Editores Científicos. Fizemos muitos amigos por lá, que nos ajudaram com as indexações, com DOI e outras demandas CAPES e da editoração científica. Porque às vezes chegavam coisas que a gente não sabia. O que é isso? Meu Deus do céu, de onde é que a gente vai tirar? Aí o Clênio descobriu um amigo lá, ficou bem amigo, é Claudemir, não é? Como é? Vladimir. Não é o nome dele? É o Valdemir, da Unicamp. Da Unicamp. Nossa, ele sempre foi muito cortês e gentil conosco. E daí a gente ficou amigo também dos secretários da ABEC, né? Que ajudavam a gente um monte. E daí a gente ia fazendo, tá? Daí de 2010 a 2014, eu passei a ser do Conselho Deliberativo da ABEC e não me recandidatei à reeleição. Então, eu estava num congresso e nesse congresso chamaram uma assembleia e eu fui. E ao chegar lá, a ABEC, além de ser uma instituição muito representada por homens, né, e homens com bem mais idade, poucas mulheres. Naquele encontro não tinha ninguém da educação e ninguém da música. E daí perguntaram se alguém queria se candidatar a ser do Conselho Deliberativo e eu fui lá e me candidatei. Me candidatei e fui escolhida, né? Depois fui votada e tudo, mas eu acho que não tinha outra pessoa para votar. Foi desta forma que eu parei na DEC e depois precisei também, durante esses 4 anos, ir para reuniões e discutir e assinar coisas que nem sempre era meu total conhecimento. E daí vem um outro momento, que é o FEPAI, que é o Fórum de Editores de Periódicos da Educação. Aquela reunião que houve em Curitiba, com a professora Dalila, que eu falei sobre aquilo, a próxima reunião foi para a instauração do FEPAI, que foi em Recife. Aí a professora Marinês e eu fomos para lá. E hoje o FEPAI é o que consegue ter uma articulação muito grande em termos de CNPq e CAPES em relação à periodização científica. Tá? Então, hoje o FEPAI é grande. E nós tivemos essa honraria da UFSM, nas suas 2 revistas, naquele momento, estar presente na sessão de fundação. Adiante, por favor. Indexações. Meu Deus, quando veio isso, o que é indexar, o que é banco de dados, o que é isso, o que é aquilo. A gente sabia nada, daí a gente estudava, a Clênia e eu estudávamos, a gente brigava, daí eu só via que eu estava muito além das minhas possibilidades quando a Clênia dizia professora. Quando eu me chamava de professora, eu podia saber que a coisa estava feia, daí eu ia embora. Porque, nossa, foi muita coisa. Mas a gente botou em tudo isso daí. E hoje tem mais outros tantos. Redalic, Educa, Doage, Classe, Heresia, Latindex, BBE, Diadorinha, do BAS, Geodados, todos indexadores, gente, que são lugares onde a revista precisa estar para que ela tenha essa capitalização. Né? E além disso, das indexações, vai lá, os portais também. Né? O próximo, que daí nós temos o portal da CAPES, o portal Livre e o portal da UFSM. O portal da UFSM também foi criado há pouco tempo, não fazem muitos anos, talvez uns 8, não vou saber exatamente a data, mas nós também construímos muito, né, muito junto, até destaco o nome da Débora de Múcio, que foi nossa bibliotecária, trabalhou conosco também nos ajudando. Pois é, professora, nessa da criação da plataforma, inclusive eu e você fazíamos parte da portaria, com portaria e tudo, e foi criada em 2012. 2011 foi a primeira portaria, que foi o professor Felipe que lançou, e depois, em 2012, a gente consolidou o portal. Perfeito, perfeito. Então, a revista Educação estava lá, junto ao portal, e na escolha dos critérios, na montagem dos critérios, de quais seriam os periódicos que poderiam ter o portal. E daí o DOI, né, que também é uma chatice, e que durante 2 anos, eu lembro do empenho do professor Manfredo Horner, que eu também destaco o nome aqui, para que ele conseguisse fazer um DOI institucional, que a PRPGP fosse responsável pelo pagamento disso. Adiante, Su. Bom, e daí temos os momentos de fartura, que foram aqueles que a Valesca falou, né?
Então, a UFSM, a partir de 2010, criou um programa, um edital de apoio à editoração científica ao Pró-Revistas. No primeiro ano, a gente ganhou, sei lá, se hoje, no dinheiro de hoje, R$1.000. No outro ano, a gente submeteu o mesmo para ganhar R$1.000. Qual foi a minha surpresa uma sexta-feira à tarde, quando eu abro o sistema e nós havíamos ganho R$5.000. Aí, na hora, eu liguei para a PRPGP, né? E foi o Manfredo que atendeu. E daí eu estava muito feliz, porque a gente poderia fazer outras coisas e poderia deixar de onerar um pouco o próprio centro. Porque a revista, embora sendo do centro, ela é cara. Fazer uma revista é caríssima, é muito caro. Só, assim, olha, é custo com revisão da língua portuguesa, é revisão de abstract, é diagramação, é a feitura da capa, é a impressão da capa, é a impressão do miolo, a distribuição, os cursos operacionais com as máquinas e os softwares de editoração, além de tudo o custo institucional que a gente tem, que é o pagamento de secretaria, pagamento de bolsista, pagamento da luz, pagamento das tintas e tudo mais. Então, não é algo que é barato. Então, é necessário que tenha esse apoio institucional. E a gente conseguiu. E algo que eu fiquei vendo aqui também é, durante a minha gestão dos 14 anos, durante 6 anos, todos os anos que foi possível, eu submeti projeto da revista Educação para o CNPq, porque tem uma linha de fomento CNPq. Eu tive 5 negativas, 5, e uma aprovação com R$10.000. Então, assim, quando foi aprovado R$10.000, ufa, a gente comprou 2 computadores, né, Clênia? Acho que foi isso que a gente fez com... Isso, e dos bons. E dos bons, porque era o jeito que a gente tinha para fazer coisa. Pode ir adiante, por favor. Bueno, então, assim, ó, os 51 anos, o que eu posso... os nossos 51 anos, o que eu posso contar da minha experiência, né, frente à editoração? Um periódico é uma linha de produção. Inicia-se com a definição de uma política editorial, com cuidado em manter essa política, com a divulgação e cobrança de cumprimento, com a construção responsável de uma equipe que se soma aos anseios da produção científica. Segue-se com a submissão de artigos e a sua avaliação por pares. Um respeito imenso por esses 2 elos que são o fogo da revista. Sem eles não haverá incêndio dos nossos pensamentos. No início dos anos 2000, para agradar os nossos pareceristas, na época dos Correios, no Natal, a gente mandava um cartãozinho de Natal para eles, às vezes uma revista, né? Com um cartão agradecendo pelo trabalho realizado. E assim nós fomos ficando conhecidos. Daí a gente encontrava alguém no encontro, recebi um cartão no Natal. Legal. Mais um artigo aprovado precisa de revisão, de normalização, precisa ser editorado, precisa ser divulgado, precisa ser lido e citado. Então, tem muita coisa que envolve. Hoje nós passamos por esta fase, né, dessa métrica que está medindo o quanto a revista de educação é citada, o quanto a salva foi citada na revista de educação. E, enfim, depois a Su vai contar um pouquinho disso. Vai lá, Su. Está terminando. Por detrás disso, tem-se um conselho que prima pela qualidade máxima do trabalho que entregue aos leitores. Temos que acompanhar os movimentos do qualis periódicos, de internacionalização, de métricas, de índices de avaliação. Temos que estar em bases de dados e em bibliotecas, que antes eram físicas, porque a gente mandava, né, cliente? Chegava no final do ano, a gente chegava a ter anotado na agenda, enviar para a Biblioteca Nacional. Aí ficava cobrando lá. Aí já enviou, está faltando selo. Aí voltava ao cliente. Tá? Quando apareceu o tal do cartão, aquele de correio, foi uma beleza, né? Mas cada vez que ocupar aquele cartão, lembra, cliente, era quase 500 pila naquela época, gente. Era muito dinheiro para mandar revista, para mandar coisa. É peso, né? Bom, hoje é tudo virtual. Ok, adiante. Aí o que a gente coloca, né, como um grande desafio para a revista? Como fazer um autor se tornar apaixonante pelo artigo que ele publica na revista? O que precisamos para que um artigo se torne apaixonante aos leitores?
O que precisamos para que a circulação do nosso conhecimento se torne apaixonante? Uma revista Educação pode virar uma paixão em nossa vida. Eu já briguei em colegiado do programa revista que tem que ser lida para as provas que vão ser realizadas. Aí, às vezes, elas entram, né? Porque tem que ser consumida. Uma revista não é só feitura, ela é principalmente o que vai sair dela, né? Adiante. Eu lembro, Claudinha, uma vez que a gente... Foi, eu acho que uma única vez que a gente teve uma sensibilidade de colocar como bibliografia na pós-graduação, na seleção, as revistas do centro, porque a gente tinha toda essa questão aberta, né? O que a gente vai recomendar para eles lerem? Vamos recomendar as revistas do Centro de Educação, mas eu acho que foi uma única vez, né? Eu acho que é no máximo 2, Valesca, 1 ou 2 vezes. E é uma grande pena, porque é aquele conhecimento ali que pode representar, né? Imagina, ele é avaliado por pares, ele tem cientificidade, enfim. Aí o que eu tenho a dizer? A revista é nossa, a produção é nossa. Nós somos a revista Educação da UFSM. Acreditar e trabalhar é extremamente necessário. Adiante. 2014, eu assumi como membro do corpo editorial da Revista Brasileira de Educação, ficando até o final do ano de 2019, fechando meu tempo de 2 gestões no mesmo papel. Saí da editoria da Revista Educação, o colega Marcelo Andrade, a Doris e o Celso assumiram, né, como editores, depois, junto com a professora Sueli Salva, a editoria. Após um ano, a professora afastou-se e hoje temos a magnitude eficiente da professora Sueli a nos conduzir. E ela logo irá falar. Adiante. Aí, parabéns, Revista Educação, pelos teus 51 anos, com forte desejo que as jovens gerações possam continuar o trabalho de todos e todas que um dia estiveram à frente das muitas funções que você exige. E tem mais uma que eu não gosto de contar as coisas, eu gosto de fazer, mas não gosto de ficar contando 1, 2, 3, 4, eu detesto. E daí eu descobri que durante a minha gestão, nós produzimos, Clênio, 33 revistas. Coloca aí a próxima que eu acho que está aí, ó, as capinhas delas, ó. Ó. Aí tem 10. Aí vamos lá. Mais 10. Ah, uma coisa interessante. Volta naquele outro lá. Aquele ali que tem 2 tramelas é um dossiê que saiu do Imaginário. Tá lá, o aval tem lá, ó. Aí eu cheguei na Amped para lançar a revista. E o editor, nem lembro quem era, eu acho que foi Lucídio Penquete que falou, disse assim, não, mas como assim? A nossa revista também está com essa capa. Daí eu disse, mas quando a tua foi lançada? Tinha sido após a nossa. Eu digo, então foi coincidência, porque senão a gente teria sido acusado, como sempre a gente é, né, aqui no interior, no centro, como, vocês plagiaram a capa da nossa revista. Mas não, tá ali a capa, era uma foto que a Valesca havia conseguido, né, de trazer isso para a gente. É uma fotógrafa de Pelotas, né? Professora da FURG. Linda. Tá? Então, ali o selo dos 40 anos também, na última revista Verde, vocês podem ver, foi quando nós tivemos 40 anos. Adiante, temos mais 10. Ali, mais 10, ó, daí o selo circulou durante o ano. E, no fim, as últimas 3 revistas que eu estive à frente da editoria da Revista Educação, que é um orgulho enorme para mim, eu me sinto muito feliz por ter feito e estar fazendo parte de todo esse processo, né? Acho que conseguimos fazer com muita serenidade, lealdade, amizade, foi tudo de bom que a gente conseguiu construir aí. E tem outras memórias que são de porão, essas não vale a pena trazer, porque a sessão está sendo gravada, mas tem umas pérolas, assim. Adiante, então, muito obrigada, Universidade Federal de Santa Maria e Centro de Educação, pela oportunidade de trabalho e de um trabalho que tanto honra a minha vida. Tá? Obrigada, colegas. Isso aí. Muito obrigada, queridas, as 3, Cleusa, Valesca, Cláudia, por essa retomada, por essa história tão bonita, né? E que deixa o fio, né, para a continuidade. E
Fala, Clênio. Não, acho que eu fui privilegiado de trabalhar assim, com pessoas tão especiais e realmente a caminhada da revista ela sempre um processo de crescimento, né? E acompanhado pelas notas do Qualis, pela a procura. Se antes, no começo, a gente tinha que procurar, que nem as pessoas, artigos, ou pedir para as pessoas mandar, hoje a gente tem artigos sobrando, né? Isso é sinal que a revista cresceu muito, graças ao trabalho de todo mundo, né? Nesse processo todo de anos e anos aí. Exatamente. Olha, é uma história bonita e que bom que eu estou podendo viver parte dessa história e de ouvir todo esse relato de vocês. E a Cláudia nos coloca no compromisso, né? O que fazer para as pessoas se apaixonarem? Né? Eu penso que nós precisamos nos aproximar mais dos estudantes do nosso curso de pós-graduação, estimular mais eles a citarem, né, a nossa revista. Eu tenho feito algumas estratégias agora com as lives e os eventos, é muito interessante, eu fico ali no site, no chat, e aí, conforme a palestrante, se ela tiver artigo publicado na revista, eu já coloco ali, acessem a revista, fulana tem um artigo publicado na nossa revista. Ou então, a pessoa citou, não sei, alguém, olha, a nossa revista publicou um artigo desse autor. Então, eu tenho utilizado algumas estratégias, até na TV 247, que tem um programa na sexta-feira, ao meio-dia, que é com a Sara York, tem uma entrevista dela e do Daniel Cara na nossa revista. Então, a TV 247 é uma multidão de gente, né? Eles não leem, porque tem que pagar para ler, eu não descobri como é que faz no aplicativo. Mas eu fico repetindo, a Sara York tem uma entrevista publicada na nossa revista, a revista Educação UFSM. Então, pode até eles não lerem o meu comentário, mas o povo que está ali assistindo está vendo e daqui a pouco gera curiosidade, né? Então, são algumas estratégias que a gente vai construindo. E no meu grupo de pesquisa, eles têm o compromisso de buscar artigos da nossa revista e citar, né? Então, a gente não pode convencer os autores que publicam na revista, dizer para eles que eles precisam citar a nossa, né? Porque esse é um equívoco, as normas e regras discutidas na FEPAI dizem que a gente não deve fazer isso, né? Negociar essa citação, mas a gente pode estimular os nossos alunos a fazerem isso. Então, agora, nós preparamos um material, né, para apresentar alguns dados da nossa revista, e eu vou projetar aqui, apresentar para vocês. Pelo adiantado da hora, já faltam 10 minutos para o nosso horário, então eu não vou me demorar muito, né? Porque a Claudinha, que ficou os 14 anos, falou bastante, né, dessa história. Então, alguns dados já foram ditos, né, pelas pessoas que me antecederam, a Cleusa, a Valesca, a Cláudia. Então, primeira coisa, fala, Clênio. Não, acho que é isso mesmo. Agora tu mostra mais os dados, acho que está mais... um processo evolutivo, acho que foi feito ali nos slides, vai facilitar. Isso. Mas, então, a nossa aniversariante, o aniversário foi no ano passado, mas ela é um pouco parecida comigo. Começa a fazer festa um ano antes do aniversário e depois do aniversário continua festejando. Então, essa é a nossa revista. A gente vai, doravante, comemorar todos os anos da vida dessa revista, né? Porque 50 anos de sobrevivência sem nenhum número, sem nunca interromper a publicação, é uma história bonita. Cleusa, você levantou a mãozinha, você quer falar? Sim, só um minutinho antes de você iniciar a sua fala, só para concluir alguma coisa que eu acabei me lembrando, a gente tem que também relembrar que a irmã Consuelo, que foi decana
do Centro de Ciências Pedagógicas antes de ser o Centro de Educação, né? A irmã Consuelo, então, naquela época, também coordenava o curso de pós-graduação da Interamericana. E, então, naquela ocasião, ela já publicava o CPGE Informa, que também era uma revista que publicava os artigos do pessoal, dos alunos da Interamericana. Porque a Interamericana, para lembrar quem ainda não viveu, quem não viveu nessa época, né, não conhece essa história, ela é da década de 70, a Interamericana tinha um convênio com a OEA, a Organização dos Estados Americanos, e tinha alunos de toda a América Latina e do Brasil. Então, a irmã Consuelo, então, publicava o CPGE Informa, que também foi o precursor ainda da revista Educação. E o Centro de Ciências Pedagógicas passou a ser Centro de Educação na direção do professor Olindo Toaldo, que então passou o diretor e passou a ser Centro de Educação. E aí eu só para concluir a minha fala, que eu acabei aquela hora não concluindo, eu quero agradecer o convite, né, porque foi uma coisa muito especial para mim. E, encerrando minha modesta participação, eu gostaria de dizer uma frase do Machado de Assis: creiam-me, o menos mal é recordar. E assim, a gente pode concluir também que não há momentos idênticos. Isso é bastante propício para esse momento nosso, né? Para esse momento nosso desse encontro. E isso aí também é uma fala da irmã Consuelo. Obrigada. Que lindo! Muito bacana. Muito bom. Então, continuando, gente, ali apenas o histórico, não é? Que as meninas já apresentaram, mas está sistematizado. Né? 1970, então nasce a nossa revista. 1975, né? Ela nasce como boletim, se transforma em revista. 1978 é a revista do Centro de Educação. 82, Educação, revista do Centro de Educação. E, por fim, Educação UFSM. Aqui está a relação de todas as pessoas que trabalharam na revista, que foram editoras. Então, temos aí a Clair, a Ana Rosa, a Neisa, Maria Virgínia, Maria Alzira, Cleusa Maria, Valesca, Cláudia, Doris, Celso, o Marcelo e eu. De 1970 a 2007, publicação semestral. 2008 a 2017, quadrimestral. 2018, trimestral. 2019, atual, publicação contínua. E até esse momento, Clênio me ajuda, temos 110 artigos publicados em 2021 e mais dossiê. É isso, Clênio? Correto. Não, o dossiê vai mês que vem. A gente vai publicar ainda, se tudo correr conforme o programado, mais 10. Então, nós vamos ficar com 130 em 2021 publicados. Como dossiê. E temos uma demanda gigantesca. Então, 2013 a 2006, Qualis A1. Avaliação de meio termo, ela foi avaliada em Qualis A2, mas com o ingresso no Web of Science, nós temos esperança de que ela se mantenha. Para vocês terem uma ideia, são 29 revistas no Brasil na Web of Science. A nossa é o número 22.
E nós fizemos isso um pouco sem esperança, né? Tentamos o Scopus, fizemos o formulário, não fomos aceitos. Tentamos o Cielo, também não fomos aceitos, mas o Web of Science deu certo e estamos ali, recebemos a notícia esse ano, estamos muito, muito felizes. Então, se antes a gente tinha o impedimento de não ter recurso CAPES por conta de faltar um desses indexadores, agora nós temos, então, de 2022 em diante, de olho nos recursos do CNPq para que a gente possa ter financiamento. Nós, todos os anos, temos financiamento. A gente tem financiamento da universidade e do centro de educação, né? Então, da mesma forma que a Claudinha destacou o papel importante dos bolsistas, um papel importante, fundamental do Clênio, da Jéssica. Sabe que quando a gente vai nas reuniões da FEPAI e a gente relata um pouco das nossas condições, nós temos condições muito boas para a produção da nossa revista. E nós temos uma equipe muito boa que cuida da revista nesse momento, que sem essa equipe não teríamos condições de desenvolver o trabalho, porque a demanda realmente é elevadíssima. Publicações, 2019, 106, sendo 6 internacionais, 2020, 109, sendo 5 internacionais, 2021, até esse momento, 110, 9 internacionais. E para a previsão para 2022, nós já vamos sair de imediato com 5 artigos, até final de março, 5 artigos internacionais. Então, a gente espera que cheguem outros, né, porque essa é uma exigência. E também falar que neste ano nós marcamos reuniões com a PRPGP e através dessas reuniões, o Centro de Educação também nos apoiou. A gente está com um projeto com as letras e nós vamos ter revisores para os artigos em inglês do dossiê, que colocamos como uma das exigências que a metade dos artigos escritos em língua portuguesa, eles devem ser traduzidos para o inglês. Então, nós já temos os bolsistas para fazer a revisão desses artigos que nós publicaremos em inglês quando dos dossiês. Você está passando aí? Aqui nós pegamos assim um balanço dos artigos mais citados na nossa revista, né? E tivemos a grata surpresa de ter a Silvia Isaías e a Doris entre os artigos mais citados. Então, o número de citações de cada um dos artigos, pegamos 2 páginas, né? E aqui temos outros, mas precisamos, como eu disse, assim, o estímulo dos nossos estudantes, o estímulo de cada professor para que os nossos alunos citem os nossos artigos, divulguem, nos ajudem a divulgar a revista. Todos nós, a revista é nossa, como a Cláudia disse, então é papel de cada um de nós ajudar na divulgação, na estimulação de que citem os artigos da nossa revista. E uma coisa bacana, assim, é a repercussão dos dossiês na citação. Nós temos 2 dossiês, o dossiê de juventude e o dossiê de educação e infância, que estão os artigos entre os mais citados, são desses 2 dossiês. Então, além daquela lista inicial, os artigos dos dossiês também têm um impacto bastante significativo. Aqui as indexações, né? A última que nós temos, então, a Web of Science, com bastante orgulho, né?
E aqui o acesso é aberto, o fomento, né, a COP 20, este trabalho está licenciado sob a Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional, o patrocínio é da Universidade Federal de Santa Maria, e as agências de fomento, então, a universidade, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa e o Centro de Educação. E nesse momento, né, a equipe atual. Sueli, me permite um comentário? Sim. A gente precisava, numa certa época, aí eles inventaram a história que as revistas tinham que ter um copyright, né? Daí, que é isso, Clênio? A gente não sabia o que era. Começamos a ver nas outras e achamos lá o número de copyrights, tacamos na nossa. Aí veio um bolsista lá, que era bom de inglês, barbaridade, e daí ele foi fazer uma investigação na revista e falou assim, por que vocês têm um copyright de desenho visual? A gente tinha posto errado. Não só nós, como as revistas também que a gente tinha trazido. Né? Então, veja, assim, ó, era muito detalhamento, sabe? Foi muito detalhamento nesse período para a gente tentar entrar. A gente fazia, mas nem sempre fazia certo. Você lembra, Clênio? Sim, a gente buscava, às vezes, em outros periódicos mais bem conceituados, né? E aí, às vezes, copiava errado. Então, gente, são 6 horas, né? Eu acho que foi muito importante tudo que vocês trouxeram como memória, e a gente acredita que nos próximos anos a gente deva continuar fazendo esses encontros, porque foi muito importante aprender e saber o que a gente aprendeu hoje. E mais uma vez, assim, ó, dizer parabéns à nossa revista, parabéns a todos vocês, a todas vocês que estão aqui. Muito obrigada, Clênio, muito obrigada a cada uma das pessoas que estão no corpo editorial e a todas as pessoas que iniciaram e continuaram essa história. Então, se alguém quiser fazer um comentário final, né? Está aberto. Eu queria dizer assim, ó, que o meu sonho do consumo era um dia chegar na universidade, como uma vez eu cheguei e tinha um outdoor imenso, assim, e o que dizia no outdoor era, estamos na Web of Science, ciência rural. Eu disse, meu Deus do céu, que coisa mais importante isso, né? Porque ganhou um outdoor enorme. E agora nós chegamos, né, através aí desse todo o trabalho, chegamos na Web of Science. Né? Então, assim, ó, parabéns, né, aos que estão neste momento, que continuam esse trabalho, que lindo e maravilhoso. Eu não sabia, Cleusa, do que tu falaste do boletim de comunicação da irmã Consuelo, e eu acho que é algo que a gente tem que ir atrás, né? Então, não só para frente, mas ver atrás, e de repente a gente tem uma outra história ainda que vai se organizar e estar junto com tudo isso. Quero agradecer, Sueli, né, por essa tarde maravilhosa junto a essas colegas. E dar feliz aniversário ao Clênio, que amanhã vai trocar de anos. Clênio, então eu vou ler esse poema do Mário Quintana, né, como uma forma de agradecer a Sueli pelo momento e agradecer essa história a todos que me antecederam e que continuaram, né, que estão aqui, e celebrando então a vida do Clênio também. E ele se chama Uma Alegria para Sempre. As coisas que não conseguem ser olvidadas continuam acontecendo. Sentimos-las como da primeira vez, sentimos-las fora do tempo. Neste mundo do sempre, onde as datas não datam, só no mundo do nunca existem lápides. Que importa se depois de tudo tenha ela partido, casado, mudado, sumido, esquecido, enganado? Ou quer que te haja feito em suma, tivestes uma parte da sua vida que foi só tua, e esta ela jamais a poderá passar de ti para ninguém. Há bens alienáveis,
há certos momentos que, ao contrário do que pensas, fazem parte de tua vida presente e não do teu passado, e abrem-se no teu sorriso mesmo quando, deslembrado deles, estiveres sorrindo a outras coisas. Ah, nem queiras saber o quanto deves à ingrata criatura, I think be joy forever, disse há 100 e muitos anos um poeta inglês que não conseguiu morrer. Obrigado, gente. Que lindo, Vanessa. Cleusa. Ele se chama Uma Alegria para Sempre. Muito Lindo bonito. poema. Lindo poema, Valesca. Até mais, pessoal. Muito obrigada. Sim, e eu quero terminar com a frase novamente da Ecléa Bose, dizendo que a recordação é tão viva, tão presente, que se transforma no desejo de repetir o gesto e ensinar a arte a quem o escuta. Ecléa Bose. Muito obrigada a todos e todas. Parabéns. Parabéns ao Clênio e um abraço a todas e todos nós. Um abraço especial a todo mundo. Tchau, tchau. Joia, vamos abrir as câmeras que ainda está aí para a gente fazer uma foto. Vamos fazer um print. Clênio, um abraço bem apertado por amanhã. Obrigado. Parabéns, Clênio. Valeu. Parabéns, Clênio. Você é obrigado a tomar uma cerveja amanhã. Olha ali o Benício. O Benício veio para a festa. Tá, gente? Eu vou interromper a gravação, então. Tchau. Tchau, Cleusa. Tchau. Obrigado, senhor.